Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso minicurso Educação Agrossustentável. Pegue o seu papel, sua caneta e vamos juntos a mais uma videoaula agora do número 2 do módulo 3 do nosso minicurso. Vamos adubar aí a nossa lavoura do conhecimento, temática super importante, hein? Ainda falando do conceito de agronegócio, agora nós vamos falar sobre a importância do agronegócio para a sustentabilidade. Vamos esmiuçar esse assunto. Para começar, temos que parar para pensar que o crescimento por demanda de bens e serviços em um ambiente com recursos naturais finitos, bem como os acordos internacionais e os crescentes requerimentos legais ambientais, pressionam a produção de alimentos por processos mais sustentáveis e integrados. Incrementos de produtividade deverão, portanto, estar associados à diminuição da pegada de carbono, à conservação da água, à manutenção dos nutrientes do solo, ao uso controlado de antimicrobianos e de defensivos, à redução das perdas e dos desperdícios e às condições adequadas de emprego e renda no campo. E todas essas áreas o agronegócio brasileiro tem contribuído. Vamos ver alguns exemplos. Aumento da pressão pelo uso e conservação dos recursos naturais, solo e água. Nesse processo, as soluções digitais, a robótica e a automação serão fundamentais. Aspectos da bioeconomia, da adequação ambiental das propriedades rurais, da valoração dos serviços agroambientais, bem como a evolução das chamadas agendas ESG, Environmental Social Governance, quer dizer, sistema de governança que preza pelo social e pelo ambiental, são forças que seguirão se intensificando. A sustentabilidade nos seus três pilares, econômico, social e ambiental, portanto, é a força motriz dessa mega tendência, de acordo com a Embrapa. Nunca deixe de acompanhar as referências das nossas videoaulas, pessoal, lá no final, tá? Sempre confiram e vão atrás, continuem estudando, que vocês vão ver muita informação científica de qualidade. Ainda sobre esse assunto, são necessárias estratégias como fortalecimento de mecanismos econômico-financeiros de incentivo ao manejo sustentável do solo e da água no meio rural, como créditos de carbono, proposição e implementação de sistemas de produção agropecuários integrados e focados na provisão de serviços ecossistemas múltiplos, no desenvolvimento de sistemas de alerta, plataformas interativas para o acompanhamento pelo produtor das condições meteorológicas e o seu impacto na produção agropecuária, o apoio à elaboração e implementação de políticas de combate à desertificação e à degradação do solo e da água no meio rural, bem como recomendações para o uso eficiente do solo e da água. São desafios que temos a lidar. A Lei número 12651 de 2012, também conhecida como Código Florestal, aliás, único no mundo, em média, de acordo com pesquisa realizada pelo Cadastro Ambiental Rural, pesquisa realizada pela Embrapa, em média, o produtor rural no Brasil destina 55% da sua propriedade para a preservação ambiental. Isso não ocorre em outros países, como França, Estados Unidos, Itália, não ocorre. Portanto, aqui no Brasil, o Código Florestal merece ser cumprido, deve ser cumprido e precisa ser valorizado, porque o nosso código é exemplo para o mundo. Ele estabelece, o Código Florestal, normas sobre a proteção da vegetação nativa, incluindo áreas de preservação permanente, as chamadas APP, áreas de reserva legal e áreas de uso restrito. De acordo com o que prevê essa lei, a exploração florestal, ou seja, a produção de madeira e de outros produtos florestais não madeireiros, frutos, resinas, raízes, cascas, cipós, etc., é permitida, tendo como fonte de matéria-prima legal somente as florestas exploradas sob o regime sustentável. Olha que coisa bacana. Qual outro país do mundo que tem isso? Tomando por base planos de manejo florestal sustentáveis, chamados PMFs,
ou por meio de desmatamentos autorizados. Outro desafio que temos a lidar é o aumento da pressão pelo uso e conservação da biodiversidade, dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros. Inúmeras são as oportunidades e os desafios para projetos que promovem a conservação de ecossistemas naturais, a promoção de agricultura multifuncional de base agroecológica e o fortalecimento de cadeias produtivas baseadas em espécies nativas, bem como o desenvolvimento social local com tecnologia e também com inovação. Aliada aos serviços ambientais, a bioeconomia, ela se propõe justamente a reunir o conjunto de atividades econômicas baseadas no uso de recursos biológicos, na biomassa, renováveis, em vez de matérias-primas fósseis, na produção de alimentos, rações, novos materiais, produtos químicos, combustíveis e energia. Para quê? Para gerar a promoção da saúde, o desenvolvimento sustentável, o crescimento e o bem-estar para toda a sociedade. Dados da Embrapa também. Sistemas agrícolas mais sustentáveis. Nós já temos alguns exemplos, precisamos continuar fortalecendo essas iniciativas. Para que a intensificação ocorra de maneira sustentável, têm sido geradas e utilizadas diversas tecnologias, tais como novas cultivares e raças mais produtivas com tolerância a pragas e doenças, sistemas de produção integrados, a exemplo da integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, a integração lavoura-pecuária, ILP, o manejo integrado de pragas e doenças, o sistema de plantio direto, entre outros, adubação verde, rotação de culturas. Portanto, mesmo com todos esses benefícios do ILPF, integração lavoura, pecuária, floresta e também do sistema plantio direto, a pressão sobre o uso da terra e o aumento gradativo da produtividade exigem uma busca contínua para sistemas agrícolas mais sustentáveis, num contexto de mínimo impacto ambiental e máxima eficiência produtiva e energética aliada à sustentabilidade. E aqui, de novo, volto a fazer menção a ótimas experiências que merecem ser valorizadas pela rede ILPF, que reúne experiências práticas, produtores e pesquisadores, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, a AproSoja, que está no Brasil inteiro e aqui no Centro-Oeste também, que são exemplos que estão conciliando crescimento econômico, geração de emprego e renda com sustentabilidade. Vocês podem verificar o site, as publicações dessas instituições e vocês vão comprovar o que eu estou falando, que merecem todo o nosso respeito e a nossa admiração. Ainda outras iniciativas que o agro brasileiro tem desenvolvido. Uma delas é o protocolo carne-carbono neutro, cuja produção se dá em sistemas de integração que possuem o componente florestal responsável pelo sequestro de carbono, possibilitando a neutralização da emissão de metano pelos animais, além de proporcionar um conforto térmico pelo sombreamento das pastagens. Inclusive, a primeira fazenda a ter sido certificada com a carne carbono neutro é uma fazenda localizada em Mato Grosso do Sul. Então, precisamos conhecer o nosso agronegócio brasileiro e as práticas sustentáveis que ele desenvolve, porque ele tem desenvolvido. Mato Grosso do Sul é um estado que mais tem se dedicado no Brasil ao sistema ILPF. A outra iniciativa é a carne de baixo carbono, quando são utilizados sistemas integrados sem o componente florestal, nos quais o manejo adequado do pasto proporciona o sequestro de carbono no solo, mitigando as emissões desses gases pelos animais em pastejo. Ambos, são sistemas, são modelos de inovação e negócios mais sustentáveis, representando uma importante estratégia de agregação de valor aos produtos agropecuários brasileiros nos mercados internos e externos, uma oportunidade.
Temos ainda o crescimento de mercados orgânicos, da produção agroecológica, que tem crescido. Tais sistemas eles vão associar a prática de economia solidária, valorizando pequenos agricultores e agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Além disso, abordam pontos como preservação ambiental, soberania e segurança alimentar e nutricional, respeito aos saberes locais e o não desperdício de alimentos e recursos, englobando tanto a produção orgânica como as demais agriculturas que seguem os princípios agroecológicos. Tem uma agricultura muito interessante em ser conhecida, desenvolvida por um agrônomo suíço que mora no Brasil desde o final dos anos 70, que é a chamada agricultura sintrópica, que é um sistema de produzir aquela cultura de interesse econômico, preservando o meio ambiente com sistemas agroflorestais, que utilizam baixíssimo ou quase nulo adubos e fertilizantes. Trabalham com a própria biomassa das árvores, com uma alta densidade em vários estratos e permitem uma cobertura permanente do solo e a produção de alimentos. Ernest Gost. Quem quiser, procure o site da Agenda Gost. Tem também o canal deles no YouTube com vídeos bem curtos e didáticos para vocês assistirem. É muito interessante. O Ernest comprou uma fazenda no sul da Bahia, sudoeste da Bahia, no final dos anos 70. A fazenda se chamava Fugidos da Terra Seca. Todo mundo afirmava que ele era louco, que não daria para plantar nada lá. Nesse sistema de agricultura sintrópica, trabalhando com a biomassa, o plantio em densidade de árvores de várias espécies, nativas e exóticas, junto com a produção de alimentos, ele melhorou em muito a qualidade do solo, voltou à nascente que tinha secado na propriedade dele, a tal ponto que ele resgatou o nome original da fazenda em documentos procurados em cartórios do século XIX. O nome original da fazenda era a Fazenda Olhos d'Água. Hoje ele produz um dos melhores cacaus do mundo, é referência na produção de cacau. Vale a pena conhecer, porque o Ernest de Agricultura Sintrópica, em Goiás nós temos o CPEAS, com Fernando Rebelo, o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica. Então a agricultura sintrópica é um exemplo que dá para conciliar crescimento econômico com a produção de florestas, de agroflorestas e a preservação ambiental, trabalhando em sinergia, daí o conceito de sintrópico. Não a entropia, mas a sintropia, em que cada componente da agrofloresta se autoalimenta, se autoajuda em comunhão. Muito interessante, vale a pena conhecer. Ainda sobre a questão de mercados orgânicos, entre 2012 e 2019, o número de agricultores orgânicos registrados no mapa triplicou. Tal fato também reflete o interesse dos consumidores pelos seus produtos. Em termos mundiais, é possível destacar que a agricultura orgânica é praticada em 72,3 milhões de hectares, manejados por pelo menos 3,1 milhões de agricultores. Então, além do mercado de alimentos, há uma demanda considerável para que esses sistemas sejam estendidos para outros cultivos, como, por exemplo, o algodão. A produção mundial por algodão orgânico tem crescido 3,9% ao ano, com uma produção de 250 mil toneladas da pluma na safra de 2019 e 2020, e uma expectativa de 50% para a safra seguinte. A produção brasileira de algodão orgânico atingiu 135 toneladas na safra 19/20 e cresceu 38% com relação ao ano anterior, colocando o Brasil no ranking das 5 maiores taxas de crescimento. Olha que bacana, exemplo de produção econômica e de sustentabilidade, de novo, o agronegócio brasileiro contribuindo. Temos ainda a valoração dos serviços agroambientais. O pagamento por serviços ambientais é uma das estratégias complementares às medidas de comando e controle, haja vistas que estas últimas pautam-se pela proibição e punição, que é um reforço negativo, enquanto o PSA visa remunerar empresários e produtores rurais que contribuem para a conservação do meio ambiente.
o que é um reforço positivo. No Brasil, ações relacionadas ao PSA têm sido adotadas por iniciativas empresariais, municipais e estaduais, porém, tendem a ganhar impulso a partir da aprovação da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, ocorridas em janeiro de 2021. A agricultura será cada vez mais realizada em propriedades que recebam pagamentos por serviços ambientais em razão das áreas de vegetação nativa preservadas ou em recuperação. Por isso, há um aumento na tendência de sistemas conservacionistas, sistemas que prezem pela conservação e preservação do meio ambiente. Muito bacana isso, né, pessoal? Então, temos que um outro desafio que já está sendo posto em prática, mas que precisa ganhar cada vez mais força, é justamente a bioeconomia. Precisamos de uma visão sistêmica, com conhecimento de todo o fluxo de complexos agroindustriais, a fim de permitir a integração entre vários de seus setores. Assim, circulam recursos naturais, insumos e resíduos. A circularidade traz benefícios econômicos, ambientais e sociais. Esses benefícios, por sua vez, devem ser quantificados, qualificados, apontando para a necessidade de indicadores nessas três dimensões. Tem ainda um outro exemplo importantíssimo do agronegócio com a sustentabilidade, que é a preocupação com o bem-estar animal. Grupos de defesas dos animais e consumidores, nos países de renda mais elevado e em sociedades como a brasileira, vêm demandando de governos e empresas e produtores que compõem as cadeias produtivas de proteína animal padrões mínimos de bem-estar animal, tornando-se um tema de interesse público e uma tendência já consolidada. Quase 1,4 milhão de cidadãos da União Europeia assinaram recentemente a iniciativa de cidadãos europeus intitulada End the Cage Age, que apela para que a União Europeia efetue, em definitivo, o banimento do uso do confinamento de animais de produção em gaiolas. Essa é a primeira iniciativa válida a ultrapassar a meta de 1 milhão de assinaturas verificadas, as quais são necessárias para desencadear uma resposta da Comissão Europeia. Então, também está se caminhando para um maior bem-estar animal. De forma geral, as mudanças em curso voltadas ao bem-estar animal, tanto na legislação quanto na prática dos produtores, cooperativas e agroindústrias, reforçam os padrões adotados na última década, os quais visam evitar a dor desnecessária e prover condições para a expressão do comportamento natural dos animais. São mudanças abrangentes nos sistemas produtivos em todas as espécies de interesse comercial. Há ainda outra área que o agronegócio tem contribuído para a sustentabilidade, que é justamente a redução de perdas e desperdício de alimentos. O prognóstico para os próximos 10 anos é de que mais países e empresas estejam envolvidos com levantamentos quantitativos sobre as perdas e desperdícios de alimentos e com o delineamento de planos de ação para a mitigação do problema, com especial atenção para o engajamento das cidades, onde ocorre 79% do consumo global de alimentos e onde há oportunidades de unir diversos atores em torno de soluções numa economia circular. Políticas públicas de alimentação urbana que favoreçam a conexão do varejo com rede de bancos de alimentos e restaurantes populares e ainda incentive circuitos curtos de produção e consumo com valorização dos pequenos agricultores em cinturões verdes próximos às áreas urbanas devem ser priorizadas. Atualmente, aproximadamente 47% dos supermercados brasileiros não participam dos programas de doação de alimentos, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. Mesmo tendo sido aprovada uma lei em 2020 que retira a responsabilidade civil do doador.
Vejam que ainda temos esse desafio a lidar. Haverá, portanto, uma adoção crescente de modelos sustentáveis da conservação dos recursos naturais. Já temos em prática. Vamos continuar crescendo no nosso agronegócio brasileiro nesse setor, nessa área da sustentabilidade. Em decorrência do próprio desequilíbrio ambiental causado pela pressão sobre o uso da terra e da necessidade de atendimento dos acordos internacionais, dos marcos regulatórios de mudanças climáticas e, particularmente, por exigências do mercado consumidor global. A própria população mundial está crescendo, precisamos aumentar a produção de alimentos e fazer isso com sustentabilidade. Como consequência da expansão do agro no Brasil e das exigências do mercado consumidor por produção mais sustentável, será acentuado o direcionamento crescente para o aprimoramento do desempenho social, econômico e também ambiental das cadeias produtivas do agro. A adoção crescente de rastreabilidade, a qual oferece ao consumidor final um detalhamento do processo produtivo nos seus diferentes estágios, é um exemplo. Além disso, o aprimoramento do próprio ecossistema produtivo é cada vez mais importante para assegurar e acessar mercados. Certamente, existem muitos desafios a serem superados. Porém, o agronegócio já, na atualidade, tem impulsionado cada conquista civilizatória e sustentável nesse caminho. Não podemos parar por aqui, mas o nosso agronegócio brasileiro é exemplo para o mundo. Merece ser valorizado e trabalhado de maneira científica. Muito obrigado, pessoal. Até a nossa próxima videoaula, onde começaremos o módulo 4. Um abraço, bons estudos e cuidem da lavoura de conhecimento de vocês. Até a próxima!